Então, bom dia a todos, graça e paz. Em nome de Jesus Cristo, nós iniciamos a leitura do livro Beneficência Social. Hoje, com a leitura do livro do capítulo 36, que tem como tema Fundos Específicos para a Obra de Beneficência. Conosco está o irmão Nilson, aqui da MAP. Pode falar. Graça e paz a todos, um bom dia. Eu quero iniciar com um agradecimento pelo dia de hoje que Deus nos concede e nos dar uma missão. E essa missão é levar a mensagem através de instruções, através de participações. Como tudo que eu aprendo, eu devo colocar em prática. E essa prática ela tem que ser com aquelas pessoas que ainda não conhecem ou não vivem a realidade do Evangelho. E esse agradecimento é porque Deus ele é maravilhoso. Hoje nós temos o tópico, o capítulo de fundos específicos para a obra de beneficência. Então, eu sou grato por conhecer um pouco mais e sou grato a Deus por dar essa oportunidade. Agora é a atitude é minha, é nossa, de colocar em prática. Eu sou grato porque, através desse canal, através dessa igreja online, a gente está aprendendo muita coisa. Eu, nos últimos 2 anos, eu participei da direção da igreja em Belém, ali na região de município de Marituba, e o meu vice, na verdade, ele não era vice. E aí, quando eu assumi a direção, eu chamei ele um canto e disse, olha, nós vamos ser um só. Não existe dirigente nem vice-dirigente, nós somos um só. Nós iremos nos ajudar. Quando eu estiver ausente, você assume, quando eu estiver presente, nós dois assumimos. Então, eu orei com ele e instruí, e graças a Deus o Espírito Santo colocou na nossa mente essa maneira de gestão. Porque, geralmente, a gente não sabe quem é o vice, é só o dirigente, ninguém sabe quem é o vice. E o vice, ele tem uma participação muito importante, por isso que eu coloquei para ele, nós seremos um só. E interessante que ele me ajudou numa coisa que eu sempre cobrava ele. O que ele me ajudou? Ele começou a dar início a uma forma de conhecimento, e hoje o capítulo fala sobre isso, e a gente tem que dar o passo. Ele tem uma prática que, quando ele recebe um salário mínimo só. Na função dele, ele recebe só um salário mínimo. Mas nunca falta dinheiro na mão dele, nunca falta dinheiro na mão dele. E aí, eu conversando com ele, uma vez ele também falou para alguns irmãos, ali a gente trocando uma ideia, em que ele tem uma caixa na casa dele, e dentro dessa caixa tem algumas gavetinhas. Então, acho que são aquelas caixas plásticas que se vende aí, que tem várias gavetinhas. E ali na gavetinha, quando ele recebe o dinheiro dele, ele tira o dízimo e ele tira as ofertas de todos os cultos. E ele vai colocando ali naquelas gavetinhas, colocando as datas adesivadas. Culto do dia tal, culto do dia tal, oferta tal, oferta tal. E quando ele vai para a igreja, ele tem essa oferta, nunca falta. E ele me ensinou isso, eu aprendi isso com ele. Porque em muitos casos, a gente observa, quando nós vamos à igreja que não tem dinheiro, se emite vale, começou essa prática em Belém de se emitir vale. Emite um vale lá, culto de domingo, oferta. Aí coloca um vale. As pessoas colocavam vale e elas não identificavam o nome, só colocavam o vale. Então, esse valor era perdido. E também não iam resgatar. Eu sempre me perguntava na minha mente, mas Deus, ele dá vale para nós? Não, ele dá dinheiro.
E aqui no livro de Deuteronômio, capítulo 14, no versículo 23, é o texto que nós iremos gravar. E diante do Senhor teu Deus, no lugar que ele escolher para ali colocar o seu nome, comerás o dízimo do teu grão, do teu vinho e do teu azeite, e os primogênitos dos teus gados e dos teus rebanhos, para que possas aprender a temer o Senhor teu Deus sempre. Então, há uma instrução financeira, há uma instrução aqui nesse versículo do capítulo 14 de Deuteronômio, de como nós devemos nos portar com esses valores que são dados a nós através da capacidade que Deus coloca a cada um de desenvolver o seu talento e ali adquirir recursos para que possamos usufruir e também partilhar. E daí manuscrito relata para nós que os pobres são a herança de Deus. Eu faço uma pergunta sempre para mim, mas eu fazia, na verdade, os pobres têm que existir, porque há uma vertente ou há um pensamento dentro da igreja de que Deus quer os seus filhos ricos. Mas que riqueza é essa? E o primeiro momento que vem na mente é a riqueza financeira. Mas a gente para somente nessa riqueza. E esse capítulo mostra que não é somente financeira. E o capítulo mostra que uns estão num posicionamento de mordomos e outros estão num posicionamento de que precisam da assistência desses mordomos. E Cristo deu sua vida por eles, ou seja, pelos pobres. Ele reclama daqueles a quem indicou para agir como seus mordomos, que dê liberalmente dos meios a eles confiado para aliviar os pobres e sustentar sua obra na terra. Liberalmente. Nós não podemos dar sobra, nós não podemos dar as migalhas, mas nós temos que dar liberalmente. E nós vamos entender por que nós devemos dar liberalmente. Ele designou a sua obra na terra. O Senhor, ele é rico em recursos. Não existe ser no universo nenhum que tenha mais recursos do que o próprio Deus. Ele designou homens para agirem como seus tesoureiros neste mundo. E que ele tem dado, o que eles têm dado, deve usar em seu serviço. A gente sempre coloca em primeiro plano que a responsabilidade é do tesoureiro da igreja. Por exemplo, dá um exemplo, aqui nós temos o Lucas na mata. Então, a responsabilidade é do Lucas, tesoureiro principal. Cada igreja tem um tesoureiro também. Então, quando chega alguém necessitado, automaticamente a gente já pega e já chama o tesoureiro para que ele possa dar uma resposta, uma condição, que ele possa atender aquele pobre. Ou seja, a gente tira essa responsabilidade da gente, coloca no tesoureiro. Só que Deus fala aqui que esses recursos ele designou a cada um de nós para que possamos dar assistência a esses pobres. Então, cada um de nós somos tesoureiros, nós somos mordomos. É lógico que existe aquele mordomo que é o gestor, que traz a instrução para nós. Nós vamos falar disso um pouquinho mais na frente. E Deus lhe pede que a gente leve uma oferta de gratidão em favor dos pobres. Ou seja, eu tenho que levar a cada, pode ser semanal ou mensal, uma oferta para os pobres. Será que eu estou levando realmente essa oferta aos pobres? Eu estou levando só as ofertas da escola sabatina, né, a segunda oferta, ou só a oferta dos cultos? Diz que em cada igreja deveria ser estabelecido um tesouro para os pobres. Então, apresente cada membro a Deus uma oferta de gratidão uma vez por semana ou uma vez por mês, conforme lhe for mais conveniente. Essa oferta exprimirá a nossa gratidão pelas dádivas de saúde, de alimento, de agasalho e de vestuário. Então, essa oferta que nós levamos para a igreja, para os pobres, é uma oferta de gratidão por o que Deus tem feito por nós. Por exemplo, hoje, nós já temos um alimento disponível,
pela manhã, pelo almoço, pela janta, nós já temos esse alimento disponível. Nós nos acordamos, nos asseamos e dormimos já confortavelmente, né? E já acordamos, fizemos o asseio, estamos bem vestidos. Nós temos recursos para ir ao nosso trabalho, para que assim desenvolva nossas atividades, e a gente tem assim a condição de ter recursos através da nossa profissão, das nossas atividades profissionais. Então, tudo isso nós devemos refletir e tudo isso nós devemos levar uma oferta. Ela pode ser semanal ou ela pode ser mensal. E, segundo Deus, nos tem abençoado com esses confortos, por uma parte, os pobres, os sofredores e os aflitos. Desejo chamar a atenção dos nossos irmãos, especialmente para esse ponto. Lembrai-vos dos pobres. Renunciai a algumas de vossas superfluidades, sim, os próprios confortos. E é importante, por exemplo, que esse caixa, o departamento social tem que apresentar, ele tem que explicar, ele tem que mostrar dentro da Bíblia, dentro do espírito da pena inspirada, mostrar como é que é formado, como é que funciona, qual é a finalidade. O tesoureiro tem que fazer isso, para que a membresia entenda que o que ela tem que também trazer uma forma de gratidão aí para assessorar os pobres. Aí eu entendi agora por que Deus disse que tem os pobres. Por que os pobres vão até o final do tempo? Porque nós, olha a bênção que é, ele concede a esses aflitos serem confortados nas suas necessidades do pão, do vestuário, do espiritual. E, em contrapartida aos doadores, aqueles que têm condição, Deus dá o privilégio de apresentar uma gratidão a Ele, cuidando dessas pessoas. Olha que maravilha, porque imagina o seguinte, vamos avaliar. A gente tem recursos, mas vamos supor que Deus não tivesse, que todos fossem em condições, não tivesse pobres na humanidade. Como seria o nosso coração? Ele seria muito mais embrutecido. Por quê? Porque eu teria a ideia de que os recursos adquiridos são capacidades próprias. E quando nós entendemos, a nossa mente entende que tudo que nós temos, tudo que nós fazemos, tudo que nós nos desenvolvemos é capacidade inteiramente nossa, a gente se esquece do Senhor, a gente se esquece de Deus, a gente se torna brutos e automaticamente a gente ia estar, eu creio que já totalmente extinto, que Deus, na sua santa presença em nossas vidas, é que nos dá esse privilégio. Quando eu levo uma doação à igreja exclusivamente para os pobres, a minha mente entende, o meu coração ele é grato. E Deus ele traz uma sensação de felicidade, uma sensação de dever cumprido, uma sensação de alívio em saber que tudo provém dele e saber que nós somos contribuintes. Quem é doador entende do que eu estou falando. Quando você faz um bem a alguém, você sente uma sensação de paz, uma sensação de leveza, uma sensação de gratidão, de felicidade por estar participando dessa obra. Então, nós precisamos fazer isso. Imagina o seguinte, nós estivemos agora recente lá no Anapu, na igreja do Anapu, pela conferência de oração, e eu fui olhar o quadro ali da membresia, 94 membros tem ali. Vou pegar aqui um exemplo dela. Se esses 94 membros, cada um levasse uma vez por mês R$ 10 exclusivo para os pobres, daria mensal R$ 3.760 mensal. Anual, isso vai dar quase R$ 40 mil. R$ 10 por mês. O que é R$ 10 por mês?
Eu creio que R$ 10, não sei, mas creio que dá para comprar 2 quilos de arroz, mas não paga um lanche na rua. R$ 10 na rua não tem valia de nada. R$ 10 aos cofres da igreja direcionado aos pobres salva vidas. Então, só uma soma para a gente ter ideia. E aí diz que não espereis até que estejam satisfeitos todas as vossas necessidades imaginárias, não confieis em vossos sentimentos, dando quanto estáis inclinados a fazer, retendo quando não tendes o desejo, dai regularmente 10, 20 ou 50 centes por semana, como desejareis descrito no registro celestial de Deus. Eu fiz uma contabilidade por mês. Se for por semana, esse caixa vai entrar na assistente social, dentro da igreja da Anapu, que é um comparativo que eu fiz, R$ 12.000, quase R$ 13.000 por mês. Se toda a igreja tiver esse desejo, tiver essa missão de ser feita, que isso aí parte do amor. E é interessante falar que alguém pode pensar assim, mas eu sou pobre. Mas nós sabemos daquela situação ali que Cristo estava com o discípulo e aquela viúva deu o que tinha, pobre também. Então, a questão de doar não é uma questão de condição financeira, é uma condição de amar, de amor a Cristo através do próximo. Essa caixa, ela tem cada... Nós temos que ter na nossa casa essa caixa, esse local. Lembra que a gente, quando os nossos filhos nascem, né? Não sei se ainda tem essa prática, mas tem essa prática de comprar um porquinho, aí colocar o dinheirinho ali, as moedinhas ali, e quebrar o porquinho quando tivesse já bem gordinho, né? Bem abarrotado. E a gente tem a prática também de comprar cofres para os filhos. Olha, meu filho, a gente ensina, né? Olha, meu filho, isso aqui é para você pegar sua moedinha e guardar ali. E ali, quando é na hora que a gente vai partir, quebrar aquele cofre, a gente acaba comprando algo para nós. A gente acaba comprando aquilo que nós desejamos. E o manuscrito diz para nós que nós devemos ter, sim, esse cofrinho, mas para que a gente possa levar, abrir ele semanalmente ou mensalmente, e levarmos a igreja direcionada aos pobres. Eu queria só pontuar aqui, não é uma oferta de escola sabatina, de segunda oferta, de cultos, não, é separado, é uma oferta aos pobres. Tenha cada um uma caixa de economia em seu lar. E quando desejar gastar o dinheiro para satisfação pessoal, lembre-se dos necessitados e famintos na África e na Índia, e que estão às suas portas. Há pobre entre nós. Praticai a economia e, em todos os casos, apresentai o problema a Deus. Pedi-lhe que vos dê o Espírito de Cristo, a fim de seres, em todo sentido da palavra, discípulos de Cristo e receber de suas bênçãos. Ao voltar da adoração do eu e procurar aliviar o sofrimento da humanidade, orai para que Deus vos dê uma verdadeira obra missionária a fazer pelas almas. Então, os que vieram ao culto na casa de Deus verão um povo vestido com modéstia e harmonia com a fé na palavra de Deus. São essas coisas que roubam ao povo de Deus o amor, a certeza e a confiança que devem ter nele. Macula uma experiência religiosa e desenvolve o egoísmo que Deus não pode completar. Aqui está explicando que quando a gente não tem esse desejo, esse hábito, quando a gente não tem essa instrução, eu também posso dizer, não tínhamos, agora nós temos, a gente pega os nossos recursos e em uso próprio, ou seja, nós vamos morrendo espiritualmente quando a gente não tem a prática da partilha, quando a gente não tem a prática de repartir esse pão. E é importante que lá no versículo
23, 29 do mesmo Deuteronômio capítulo 14, relata para nós assim, ó, o levita, porque não tem parte nem herança contigo, estrangeiro e órfão, a viúva, estiverem dentro das tuas portas, virão e comerão e se saciarão, para que o Senhor teu Deus possa te abençoar em todas as tuas obras da tua mão que fizeste. Aqui está falando sobre o segundo dízimo. Nós precisamos separar o segundo dízimo, a fim de promover a reunião do povo para o serviço religioso, bem como para se fazer provisão aos pobres. Exigem o segundo dízimo de todo o lucro com relação ao primeiro dízimo, declarou o Senhor. Então, queridas, nós precisamos ter o segundo dízimo. O primeiro dízimo nós não podemos tocar. O primeiro dízimo nós temos que direcionar à igreja assim que recebemos. Tem que ser a primeira coisa a ser feita. Assim que nós recebemos. Para quê? Para que os levitas possam trabalhar. Eu não sei se vocês têm essa prática, se alguém tem essa prática, mas nós observamos, eu tenho assim observado, não com um olhar de crítica, mas com um olhar de instrução para mim, e quando me perguntarem, ou uma oportunidade de mordomia, também dá essa instrução, porque nós precisamos ser instruídos. Nós não precisamos apontar, nós não precisamos criticar, nós não precisamos olhar o lado mal das coisas, o lado mal dos nossos irmãos, o nosso lado mal. Porque quando nós olhamos o lado mal do próximo, a gente não está olhando as nossas deficiências. E eu tenho observado duas situações, inclusive alguém falou sobre isso no momento de mordomia também, mas eu observo para um entendimento meu e para uma oportunidade que tiver de uma instrução. Duas coisas. As pessoas têm pego os dízimos, e aí quando vai no culto de sábado, na segunda oferta, joga o dízimo ali, bota o dízimo ali na cestinha, e não dá oferta. Isso está errado. O dízimo, ele tem que ir direto para a tesouraria, entrega direto para o tesoureiro, e a oferta, assim, seja colocada lá. Então, pessoas que estão usando o dízimo para não colocar, e não colocando oferta, isso está errado, tá? A outra situação também, que até me causou uma tristeza em uma conferência muito grande, porque na hora da oferta ali, da segunda oferta, é muito bonito o vaso que foi colocado, muito bonito mesmo, bem arrumado, bem organizado, e as pessoas estão fazendo o seguinte, tem irmãs que estão pegando ali a oferta, e elas estão machucando a oferta, elas estão dobrando a oferta. Por exemplo, eu quero até dar um exemplo aqui, vamos supor que aqui é uma nota do real, né? Então, a pessoa está fazendo assim, ó, ela dobra o dinheiro, e aí ela faz assim, ela aperta o dinheiro, ela dobra e ela aperta. Aí ela vai lá e coloca lá na oferta, ou dentro do cesto, como o diácono passa, ou lá na oferta da segunda oferta, ela faz isso. E aí, quando vai se pegar, o dinheiro ele está todo dobrado. Isso aqui é uma bênção que Deus dá para nós, isso aqui existe uma consagração, todo dinheiro tem que ser consagrado, isso aqui existe um respeito, aqui existe uma gratidão. Esse dinheiro dobrado, quando você vai fazer um depósito no caixa rápido ali, ele não aceita, ele devolve, ele não aceita. E se ele tiver usado, velho, ele também não aceita. A máquina só aceita notas novas e notas perfeitas. Então, às vezes, pode passar pelo nosso pensamento, pelas nossas atitudes, de que a gente não quer que os nossos irmãos vejam quanto a gente está dando de oferta. A gente não quer, pode ser isso. Só que tem um detalhe, quem vê primeiro a nossa oferta ou a nossa atitude para com as ofertas é Deus. O Espírito Santo nos acompanha, ele está ali. Então, Deus, ele faz isso. Ele observa. Então, quando você está preocupado se o teu irmão vai saber se tu está dando uma oferta pequena ou grande, não faça isso, por favor, não faça isso.
coloque corretamente. Por exemplo, os meus dízimos eu já mando direto para a associação. Faço um Pix, mando direto. Aí eu não toco nem no dinheiro, para não correr esse risco. E a outra situação também que pode estar acontecendo com isso é porque nós não sabemos fazer a contabilidade correta. Eu vou tocar nesse assunto já já, sobre essa questão aí, é que possamos estar amassando as notas e colocando, porque nós podemos estar dando uma sobra. Mas diz que, aqui na palavra do Senhor, que o segundo dízimo, esse dízimo, ou seu equivalente em dinheiro, deveu por 2 anos trazer ao lugar em que estava estabelecido o santuário. Isso aí é uma ordenação do antigo Israel, que Deus deu instrução que acontecia no antigo Israel. O segundo dízimo, para que serve o segundo dízimo, queridos? Você tem que guardar ali o segundo dízimo. O primeiro dízimo não vai para a igreja, ali para a tesouraria, né, para o uso lá da organização, ou seja, nós já sabemos para que serve. E o segundo dízimo tem que ficar conosco. Para que serve o segundo dízimo? Eu queria contar uma experiência que um pastor da minha região, que assistia a nós na época que eu me congregava numa região de Belém, ali no Pará, e ele ligou e disse a si mesmo para uma pessoa que fazia parte ali da direção, e disse, olha, irmã, eles iam fazer uma reunião com a igreja, os membros, e ele disse assim, irmã, nós estamos saindo de uma área, de uma região e indo para aí. Vamos chegar na faixa de 1h da tarde. Por favor, faça um almoço para nós, que a gente não vai dar tempo da gente parar em algum lugar, a gente vai direto. E essa irmã respondeu, disse, almoço para vocês? E não tem almoço para vocês, não. Vocês se virem aí para almoçar, porque aqui não tem almoço, nós não vamos fazer nada para vocês. E aí, isso bateu nos meus ouvidos. Eu corri para a dona Alexandra, disse, amor, prepara aí um almoço, arranja um açaí e vamos receber os pastores. E aí eu disse assim mesmo, e eu fiquei na expectativa, quando eles chegaram, eles não sabiam, eu já disse para eles, olha, vocês vão para minha casa, lá a esposa já preparou um almoço lá, vocês vão almoçar comigo, com a gente. E aí tinha um pé de caju maravilhoso, uma sombra maravilhosa, a gente almoçava ali. Irmãos, 5 homens. Estava o presidente da época, era Azam Lorival, pastor Lorival. Estava o tesoureiro, irmão Zezé. Estava o líder da comportagem, irmão Evanildo. Estava o pastor local que assumiu, Moisés Fernandes. E estava o Jason, irmão do Zezé, do tesoureiro. E estava o Sandriel, que tinha acabado de entrar ali na obra. Irmãos, nós almoçamos, conversamos, nos alegramos, tomamos aquele açaí do bom. Quando terminou, o pastor Lorival disse assim mesmo para eles, nós vamos para a reunião, mas antes nós vamos fazer uma oração aqui na casa do irmão Nilson. Irmão, aqueles homens entraram na minha sala, 6 ungidos do Senhor. Eu nunca vou esquecer isso. E eles oraram ali comigo, com a esposa e com 2 filhos. Irmãos, aquilo para mim foi uma bênção de Deus, uma bênção, e essa bênção está sendo derramada até hoje na vida minha, da minha esposa e dos meus filhos. Eu jamais Amém, imaginei Jesus. que eu teria um filho na obra. Meu filho é diretor de social, diretor de jovens, lá na Paraíso do Tocantins, casado com uma menina que nunca me chamou de pai, de sogro, ou nunca me chamou de seu Nilson. Pai. E toma bênção, quem conhece ela, a Kelly. Então, isso é em decorrência daquele dia, eu tenho certeza, em que alguém disse assim, aqui não tem almoço para vocês não, não tem nada. E eu corri e disse assim, venham para minha casa. E ali eles fizeram aquela oração, uma bênção que é derramada a cada dia na minha vida, na vida da minha família. E essa bênção tem que ser derramada na vida de vocês também. E diz que o segundo dízimo aqui está dizendo que esse segundo dízimo, sabe para que é? Entrou um irmão na igreja, é um irmão interessado na igreja, aí acontece o seguinte, esse irmão é pobrezinho, ele não tem
às vezes ele não busca ir ao culto, já aconteceu isso, eu acho que com vocês também. O irmão escuta um estudo, tem vontade na igreja, mas não vai. Aí você convida, bora na igreja, irmão, qualquer hora eu vou, irmão. Às vezes não é porque ele não quer ir, não, é porque ele tem vergonha, porque ele não tem uma calça, o short dele está surrado, ele anda de camiseta, ele fica com vergonha de se apresentar na igreja. E esse segundo dízimo é para comprar uma camisa para ele, é para comprar uma calça para ele, é para comprar um sapato para ele e levar nessa conferência, que vai ser uma bênção. Toda a conferência é uma bênção. Não podemos perder as festas de Deus. Esse segundo dízimo é quando esse pastor chega da rua, você tem ali para ele uma toalha boa, você tem ali para ele um alimento bom. Você tem aqui no Pará, no Maranhão, tem o açaí, que muita gente gosta. Você tem um açaí, sabe? Era um privilégio para mim, quando estava ali no Pará. Todos os obreiros, todos os pastores, a partir daquele momento, foram para minha casa. Eu não sei se eles se comunicavam, mas eles se direcionavam para minha casa. E às vezes eu até brincava, uma vez eu brinquei com o pastor Tiago, você precisa... Ele passava o sábado na igreja e tal, aí almoçava, à tarde ele dava uma palestra, ou então visitava alguém, quando era no domingo, ele ia só na segunda, quando era no domingo, ele ficava ali, botava a rede ali, disse, Tiago, precisa visitar o pessoal aí, bora visitar. Senão, da próxima não te dou mais açaí, eu brincava com ele. E também, às vezes, dizia assim, para Alexandre, amor, os pastores obreiros precisam ir dormir na casa de outros também, que as pessoas podem ficar com ciúme e achar que eles gostam só da gente, mas não é, é o acolhimento. Esse é o segundo dízimo, é para isso. E aqui diz para nós que é para comprar o alimento, é para produzir, por exemplo, é abrir um campo. Nesse campo, precisa de um obreiro, precisa de um comportor ajudado, precisa ter um espaço alugado. Esse é o segundo dízimo. Essa é a oferta aos pobres, nós precisamos ter, meus queridos. Diz para nós que esse dízimo, ou seu equivalente em dinheiro, deviam, por 2 anos, trazer um lugar onde estava estabelecido o santuário. Então, por 2 anos, eles levaram, cada 2 anos. Depois de apresentarem uma oferta de agradecimento a Deus e uma especificada porção ao sacerdote, os ofertantes deviam fazer uso do que restava em uma festa religiosa, ou seja, devia levar aquele dízimo ali, aquela oferta, para que podemos fazer uma festa religiosa, contribuir. Quantos campos há uns 4 anos, 2 anos, 2 anos e meio, 4 anos atrás, eu conversando com o nosso presidente da SPA, pastor de Marabi, e ele conversando comigo à noite, a gente ali ficamos trocando algumas ideias, e ele falou para mim assim, irmão Nilson, nós estamos fazendo uma correspondência, porque nós estamos muito preocupados. Nós temos membros na igreja que não dizimam, e nós fizemos uma pesquisa, esses membros que não dizimam, eles têm atividade física, desculpa, atividades profissionais, estão no mercado de trabalho, eles têm salário, eles recebem, eles têm receita, mas não diziam, e são membros, e nós estamos preocupados com isso, porque isso aí é uma maldição, e o segundo plano, nós precisamos contratar e não temos recursos para contratar. É para isso o segundo dízimo, abrir um campo, e você contratar alguém, está aqui a oferta aos pobres, porque aí vai fazer esse recurso, vai pagar o aluguel, é para isso que nós precisamos nos interar sobre essa questão do dízimo. Deve-se fazer obras de beneficência, os pobres sofredores precisam ser ajudados, ofertas donativas devem ser designadas para esse fim, especialmente nos campos novos, onde o estandarte da verdade jamais fora erguido. Esta obra precisa ser feita, queridos. Nesse local precisa ir médicos missionários, para nesse campo aliviar as dores. Esse médico ele precisa de um recurso, às vezes ele não tem um direito da passagem para fazer um trabalho ali naquele campo, para cuidar, para fazer uma atividade ali de cuidar dos novos membros, das pessoas interessadas, das pessoas pobres, não tem.
esses recursos são para isso. Não, tem um recurso aqui, irmão, vai lá fazer o trabalho. Você está contribuindo. E será necessário criar um fundo para que os obreiros possam ter meios a fim de ajudar aqueles que estão em pobreza e angústia. Esse ministério prático abrirá corações para responder à verdade. O auxílio, queridos, ele deve prover de contribuição especiais. No sexto capítulo de Atos, é nos mostrado aos seres escolhidos homens para ocupar a posição da igreja. Lá relata que as viúvas, os órfãos, os pobres precisam ser consolados, precisam ser ajudados, precisam ser acolhidos. Isso aí nós precisamos entender e compreender. Ninguém sofre quando o plano de Deus é seguido. Nada há, depois do recolhimento dos direitos de Deus, que mais caracteriza a lei dada por Moisés do que o espírito liberal, afetuoso e hospitaleiro e ordenado para os pobres. Embora houvesse prometido abençoar grandemente seu povo, não era seu desígnio que a pobreza fosse inteiramente desconhecida entre nós, não é o desígnio de Deus. Ele declarou que os pobres nunca se acabariam na terra. Sempre haveria entre o seu povo os que poriam em ação a simpatia, ternura e benevolência deles. Então, como agora as pessoas estavam sujeitas a contratempos, enfermidade, perda de propriedade. Todavia, enquanto seguiram a instrução dada por Deus, não houve mendigo entre eles, nenhum que passasse fome. Ou seja, nós precisamos compreender a igreja de Atos, estudar muito essa questão aí. Quando nós realmente entendemos e compreendemos o amor de Cristo, a gente vai amar. E eu sempre digo para os meus filhos e para as pessoas que me convivem comigo, faça por amor. Se você fazer por amor, você vai fazer o melhor. Você vai fazer o melhor. Então, isso traz, eu queria concluir, 3 questões para nós. Nós realmente amamos a Cristo? Porque amar a Cristo não é ler a Bíblia e ir aos cultos. Amar a Cristo é mostrar, através das nossas atitudes aqui, falando sobre essa questão de o amparo aos pobres através do dinheiro. Não é dizer eu vou orar por ti, é do dinheiro, é ter recursos. Então, nós realmente estamos amando a Cristo? Primeiro ponto. Segundo ponto, eu não sei se tem tesoureiros aqui escutando essa mensagem. Não sei, mas se tiver tesoureiro, eu faço um apelo, é o segundo ponto. Por favor, ensine a tua igreja o financeiro. Ensine a tua igreja as ofertas, como elas devem ser tiradas conforme a porcentagem. Ensina a tua igreja a ser mordomo. Me perdoe que seja direto para você, tesoureiro ou tesoureira, me perdoe. Por que isso? Porque Deus fala na sua palavra, o meu povo perece por falta de entendimento, ou seja, por falta de estudar, por falta de ser instruído. Cristo veio para instruir. Se ele te colocou numa posição de tesoureiro, ele te colocou numa posição que tu tem capacidade técnica, espiritual, para ensinar a membresia a como dizimar, a como tirar o segundo dízimo, a como dar ofertas corretamente, a como cuidar do dinheiro corretamente. E também não é uma chamada de atenção, mas ao longo desses últimos anos, eu não vejo nenhum tesoureiro, nenhuma tesoureira pegar o seu culto que está escalado e falar de mordomia. O povo precisa ser ensinado. O meu vice, eu falava para ele, sabe, eu tenho medo. Medo precisa ser ensinado. Nós deixamos de dar uma oferta correta porque nós não estamos sendo ensinados. E isso é um privilégio para ti e uma responsabilidade. Não é uma carga. Porque se você ensinar, se você instruir, que mais conhece de financeiro é o contabilista, é o economista, é o tesoureiro. Se você não é tesoureiro, não tem essa capacidade, busque essa capacidade. O que acontece? Essa igreja ela vai ser uma bênção. Esse pastor vai ser uma bênção. Você, como tesoureiro, vai ser uma bênção. A tua igreja, ela realmente vai ter condições financeiras e acabar com aquele negócio de colocar cesta na porta que nunca enche. Nunca chega nem na metade.
Acabar com esse negócio. O que nós precisamos é entender de economia, o que nós precisamos entender de contabilidade, o que nós precisamos entender é de bênção. Esse é o segundo ponto. O terceiro ponto é, graças ao Senhor que está dando, através do Espírito de Profecia, essa instrução para nós. Eu quero dizer para vocês que a gente está aprendendo, eu tenho muita dificuldade com relação a isso, até busquei fazer a faculdade de gestão nessa vontade de financeira, né? Eu tenho que recomeçar, e eu vejo na minha vida claramente que as minhas dificuldades financeiras, elas são provenientes de uma falta de conhecimento. Agora, também, isso não é desculpa para nenhum membro, como eu, como você, porque o teu tesoureiro não está dando essa instrução, que você vai ficar quieto. Busque também, busque aprender, busque essa economia, ou seja, busque saber como dividir esse dinheiro. Eu faço um apelo à liderança aqui dessa igreja online, desse departamento, e coloque aí, futuramente, dentro da agenda de vocês, um trabalho dentro do Espírito de Profecia, dentro da Bíblia, somente com aqueles que são conhecedores do assunto, para que a gente seja instruído aqui, para que a gente saiba que cada moeda, que cada tostão, que cada cente, ele é uma bênção na minha vida e na tua vida. Eu desejo nessa manhã é que a gente tenha condição, prosperidade espiritual, que a gente, através dessa prosperidade espiritual, a gente entenda e viva o amor realmente verdadeiro, esse amor que Cristo fez e faz a cada dia por nós, e que a nossa igreja, que a nossa vida, que a nossa família seja um canal de bênção na mão do Senhor, através da unção do seu Espírito Santo. Esse é o meu desejo. Amém.